Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Vamos lá então para encerrarmos cinética química, fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Prestem bastante atenção nessa videoaula, se necessário for, reassisto mais que uma vez. Tá? Um assunto bem pertinente aí para nós concluirmos. Lembrando também que quem de vocês aí ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para ir recebendo aí notificações das nossas aulas, tudo bem? Vendo então alguns fatores. Primeiro que nós temos aqui a concentração, fator concentração. Observa interessante esse texto que colocamos aqui. Por que abanamos o fogo? Num churrasco ou numa situação como a da figura ao lado, que está aqui, ó. Ao abanarmos o fogo, aumentamos a concentração de gás oxigênio, que é o comburente, né? Disponível para ser queimado. Sendo assim, olha, consequentemente, a velocidade da reação aumentará. Essa velocidade que é a taxa de desenvolvimento médio da reação, né? Que é a mesma coisa, uma forma diferente de estar expressando. Tá? Então, veja bem, quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação química. Então veja que a gente está vendo fatores que aumentam a velocidade da reação química e é o mesmo que diminui, né? Uma pouca concentração. Veja essa imagem próxima, vem ajudar vocês. Ó. Menor concentração, poucos choques. Maior concentração, bastante choques. Quanto maior choques, né? Maior a probabilidade de formar o produto. Então, concentração de reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade de uma reação. Muito bem? Então esse é um fator que a gente viu. O outro fator é a temperatura. Veja. Temperatura, quando se aumenta a temperatura de um sistema, ocorre também um aumento da velocidade da reação química. Aí explica por que é que colocamos os alimentos na geladeira. É para desacelerar, né? Diminuir a velocidade das reações químicas, essas velocidades de decomposição. O exemplo da geladeira, menor temperatura, menor choques. Maior temperatura, mais choques. Então, a temperatura também é um fator que, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação química. Vimos aí, então, dois fatores. Vamos lá para um terceiro fator, superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação química. Então, essas batatinhas aqui, se eu colocá-las para cozinhar, assim, ela demorará mais tempo do que se eu pegar e picar elas em pedacinhos menores, né, fatiar elas. Se eu descascar elas, também aumenta o tempo de cozimento. Podemos pensar aqui também nesse prego e aqui limalha de ferro, o prego feito de ferro e a limalha, o pozinho de ferro. Qual dos dois vai enferrujar primeiro? Esse aqui, maior superfície de contato, maior a velocidade da reação química. Assim a gente faz, aí pensando em superfície de contato, juntando esse fator junto com o fator concentração, vai fazer o fogo na lareira, na churrasqueira, lá no fogão, né? Você coloca a lenha ladrilhada, né? Coloca as madeirinhas com espaços, você está aumentando a superfície de contato e aumentando espaços entre elas para que a concentração de oxigênio passa a ser maior entre eles. Por isso fica mais fácil de encandecer esta fogueira nossa aí. Né? Fogueira de São João também, né? Coloca as madeiras, não é apenas para bonito, é entrelaçadas mesmo, para ter espaço de oxigênio no meio e as chamas passarem por aí. Né? Bem importante aí e pegar fogo fácil, né? Então, continuando aí, nós temos mais um fator. Pressão. Quando se aumenta a pressão de um sistema gasoso, aumenta-se a velocidade da reação química. Coloquei aqui um exemplo da pressão com êmbolos, né? Eu tenho aqui um êmbolo móvel, então se eu tiver menor pressão, aqui no P1, não pressionar esse êmbolo, as moléculas ficam mais afastadas, então elas terão menos choques. Agora, se eu pressionar esse êmbolo aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que as moléculas fiquem em um espaço menor. Se elas ficam em um espaço menor, elas passam a sofrer colisões com maior frequência. Então, maior pressão, mais choques, maior a velocidade da reação, a formação do produto, né? Continuando aí, temos mais um fator importante, o catalisador. Lembrando que o catalisador, ele apenas aumenta a velocidade da reação química, ou seja, ele diminui a energia de ativação
aquele E1 e aquele E2, lá o E3 que a gente viu na correção do exercício, aí do exercício 6 e do exercício 5, na videoaula anterior, né? Já vem fazer a gente pensar um pouquinho aqui. Então, o catalisador numa reação química, ele não vai aumentar o número de produtos, nem vai aumentar o número de consumo dos reagentes, vai participar, não. Ele só vai fazer com que a reação química aconteça mais rápido, né? Aumenta a velocidade. E para aumentar a velocidade, consequentemente, diminui a energia de ativação. Observa então os dois gráficos, de uma reação exotérmica e de uma reação endotérmica. Uma reação não catalisada, ou seja, sem catalisador, olha até onde vai a energia de ativação. Sai do reagente até o topo mais alto. E a catalisada, com catalisador, eu tenho um outro caminho, mais curto, eu chego mais rápido no produto. Assim ocorreu também nessa endotérmica, né? Então a função do catalisador é apenas aumentar a velocidade da reação química. Ah, mas o catalisador diminui, professor? Diminui. Quem? Diminui a energia da ativação. Que a energia de ativação sai do reagente até o topo mais alto do gráfico. Sem catalisador lá em cima, com catalisador aqui embaixo. Tá? Mas dentre dos catalisadores, nós temos a catálise homogênea e a heterogênea. Né? Mas antes de vermos isso, é importante lembrar sobre o catalisador. Ele diminui a energia de ativação, mas ele não altera a energia da reação, ou seja, a variação de entalpia não altera. Então, se a variação de entalpia aqui era 50, negativo, continua. Se aqui era 50, positivo, continua. Tá? Mas vamos lá para a homogênea e a heterogênea, que é uma catálise homogênea, quando o catalisador forma com os reagentes um sistema monofásico, ou seja, uma única fase. Né? Então, nós temos aqui o dióxido de nitrogênio. Esse é o catalisador. 2 mols de dióxido de enxofre mais 1 mol de gás oxigênio. Na presença de dióxido de nitrogênio, que não aparece no produto, né? Ele é um intermediário, está aí, só acelera, eu passo a formar 2 mols de trióxido de enxofre. Né? Então, veja bem, acelerou aí a reação química. Aí, se nós observarmos aqui, nós temos alguns pontos que identificam o que é o número 1, energia de ativação, sem catalisador, sem dióxido de nitrogênio. Né? Então, observam lá, ó, que está o número 1 nesse gráfico. Se eu olhar para o número 2, energia de ativação com dióxido de nitrogênio. Olha aqui, ó, aqui está o número 2. Tá? O que é o número 3 aqui? Reagentes, ó, reagentes. Aqui está o 2 mols de dióxido de enxofre e 1 mol de gás oxigênio. Aonde está o número 3? Exatamente nessa posição. Aonde está o número 4? O produto. Aqui está o produto. E o produto é quem? Está aqui. Ó. Né? Etapa 1. SO2 mais 2 mols de NO2 reage para formar 2 SO3 e 2 mols de NO. Gasoso. E assim vai. Né? Vou encontrando as etapas. Etapa 1, etapa 2. O meu valor de calor liberado está aqui, né? Vai estar liberando, menos 22,6, né? Então está representado pelo número 7, que é a variação de entalpia. Aqui não vai mudar se a reação, eu vou analisar ela com o catalisador ou não, isso é indiferente. Mas voltando, o que interessa nessa parte, saber o que é uma catálise homogênea, sistema monofásico. Eu não vou conseguir ver aí o NO2 separado do produto e do reagente da reação. Quando ela é heterogênea, então o sistema é polifásico, né? 2 fases ou mais. E aqui trocou-se então o catalisador. Foi usado aqui o pentóxido de divanádio. Esse pentóxido de vanádio ele aparece, né? É visível o seu precipitado na reação, mas mesmo assim ele não participa, né? Mas, então, o que interessa nessa parte é saber o que é uma catálise heterogênea, aquela que forma sistema polifásico, né? Com os reagentes. Sendo assim, eu tenho uma solução catalítica heterogênea. Muito bem? E o que é um inibidor? Então, chamamos de inibidor substância que diminui a velocidade, ou seja, é um catalisador negativo. Tá? Então, ao invés de ele aumentar a velocidade, ele diminui. Então, é colocado algumas substâncias, chamamos aqui uma mais popular, que é a questão do conservante nos alimentos. Ele é um inibidor. O alimento iria estragar com tantos dias. Bom, agora se ele tem um conservante, vai demorar mais. Esse é um catalisador, um exemplo de catalisador negativo. Muito bem?
Continuando aí. Tem exercício para vocês praticar. Vou estar passando depois junto, né? Ó, o 7 para vocês fazerem. Tá? O exercício 8. O 9. Né? Vocês estão fazendo aí, ó. E aí nós vamos para a lei da ação das massas. Esse é o assunto que dá a sequência. Então não esqueça do exercício que eu marquei, mas depois eu coloco novamente lá. Lei da ação das massas. A cada temperatura, a taxa de desenvolvimento de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações em quantidade dos reagentes, elevados aos expoentes, determinados experimentalmente. Então veja só, esse A minúsculo e esse B minúsculo são os coeficientes do reagente A e do B. E quando eu vou criar a expressão da velocidade, ou a lei da ação das massas, ou a lei da velocidade, que é essa aqui, ó, eu tenho a taxa de desenvolvimento médio da reação, ou o V, que passa a ser a velocidade, o K, que é uma constante que só depende do valor da temperatura, né? Vezes, ou seja, pelo produto do reagente, da concentração dos reagentes, elevado aos seus coeficientes. Esse alfa e esse beta é o valor do A e o B que a gente não conhece, né? Mas no decorrer a gente vai estar vendo aí, ó. Reação elementar. O que é a reação elementar? Aquela que ocorre em uma única etapa, somente uma etapa. Esse caso aqui eu tenho uma reação elementar, somente uma etapa. Como é que eu tiro a expressão da velocidade, ou a taxa, desenvolvimento médio da reação? Ó, olha aqui, ó. O K vai ser de praxe para todas. TD igual a K, né, que é a taxa de desenvolvimento, igual a constante. O reagente é o A, elevado a quem? Ao A minúsculo, que aqui é um número, na verdade, vezes o B. E aí o B minúsculo em cima. Esse é o expoente, né? E esse colchete representa as concentrações. Mas com o passar vai melhorando as coisas. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho os números, então. Seja a reação 2A mais 3B reage para formar 4C. Como é que eu tiro a expressão da velocidade ou a taxa de desenvolvimento médio? Eu posso dar aqui, então, o TD, que é a taxa de desenvolvimento, ou o V, né? V igual a K, que é de praxe para todos, vezes a concentração do A ao quadrado. Por que concentração do A ao quadrado? Porque aqui eu tenho o coeficiente que é o 2. O coeficiente do B é o 3, então B é o cubo. Tudo bem? Aí nós temos lá N2 expoente 1. Por que é N2 expoente 1? Porque o coeficiente do N, do nitrogênio, do gás nitrogênio, melhor dizendo, é 1. O coeficiente do gás hidrogênio é o 3. Olha aqui então, expressão da velocidade. Posso estar colocando o V para velocidade, que é o mais comum de todos, né? Ou usando o livro de vocês aí, que a Marta Reis usa, então, a taxa de desenvolvimento, que é o TD, igual a constante, que é o K, vezes a concentração do reagente elevada ao seu coeficiente. Quem é o coeficiente? O número 1. Tá? O H2, então, concentração do gás hidrogênio elevado ao cubo. Tudo bem? Então, isso aqui é uma fórmula, né? A expressão é uma fórmula. Então, eu pego a reação química e tiro a expressão. E depois faço os cálculos. Tudo bem? Reação não elementar. O que é uma reação não elementar? A que a gente viu até agora é a reação elementar. Olha como fica fácil. Reação elementar, somente uma etapa. A não elementar tem duas etapas. E a parte boa aqui, que a reação não elementar, quando eu for tirar a expressão da velocidade ou a taxa de desenvolvimento da reação, eu tiro da etapa lenta. E o bom disso tudo, que sempre a etapa lenta é obrigatoriamente está escrito. Então não precisa adivinhar qual é a etapa lenta. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Quando a reação se desenvolve em duas ou mais etapas distintas, a taxa de desenvolvimento da reação depende apenas da taxa de desenvolvimento da etapa lenta. Né? Então essa parte é interessante, né? Ó, a etapa lenta é a etapa determinante da taxa de desenvolvimento. Ou seja, eu vou tirar a expressão da velocidade. Se tem mais que uma reação, o que eu faço? Nesse caso, se tem mais do que uma, é uma reação não elementar, mais do que uma etapa. Eu vou lá e identifico a lenta. O bom de tudo, como eu já falei antes, é que a lenta vai estar escrita a palavra lenta. E o mais bom ainda é que só vai ter uma. Então, não tem erro. Vamos lá? Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma reação, né, que ela está apresentada em duas etapas. Ó. A etapa lenta está aqui, ó, de vermelho. Então, é dela que eu tiro a expressão da velocidade. Então, ó, V igual a K,
que é de praxe para todos, né? Concentração do A expoente 1. Por que expoente 1? Não tem nada aqui na frente, quando é 1 não precisa pôr. Vezes o B, produto do outro reagente. O colchete representa a concentração mol por litro ao quadrado. Tá? Então está aí. Eu sempre vou trabalhar com os reagentes. Eu tinha isso aqui como reagente, né? Etapa rápida, tem aquilo lá, mas não é. Eu tenho que encontrar a lenta. E é bem fácil de saber quando a reação é não elementar. Ela sempre vai ter mais do que uma. E ainda vai ter a lenta e escrito lento. E só uma vez vai aparecer isso. Continuando aí. Exemplo de uma reação não elementar. Para ajudar e reforçar um pouco. Ó. O óxido nítrico reage com o hidrogênio. Então, ó, o óxido nítrico reage com o hidrogênio. Produzindo nitrogênio, está aqui, ó, e vapor de água, está aqui. E as etapas, etapa 1 e etapa 2. Aquela que é lenta, como eu dizia, está aqui, ó. E é dela. Ah, mas tem mais a reação global, né? Tem aquela, essa, mas da qual que vai ser a determinante para tirar a expressão da velocidade? Descubra a lei da velocidade ou a expressão da velocidade dessa reação. A partir daqui, ó, vai ser que então? V igual a K vezes o H expoente 1 vezes o NO expoente 2, né? Então vamos por aí. Aí está a nossa equação da velocidade. Vem da onde? Da etapa lenta. Então fica bem fácil. Né? Tu pode voltar um pouquinho a videoaula se quiser. O que é uma reação elementar? Tem só uma etapa. Se fosse elementar essa, só teria essa aqui. Como ela é não elementar, tem mais do que uma. E se tem mais que uma, eu só uso a lenta para tirar a expressão da velocidade. Muito bem. Espero que tenham entendido. Fiquem atentos agora. Tá? Formação de chuva ácida. Com nitrogênio, ó, gás nitrogênio mais gás oxigênio forma 2 mols de monóxido de nitrogênio. E aí eu tenho as etapas. Mas olha aqui, ó, etapa lenta. Ah, então é dela que eu tiro a expressão da velocidade. A reação global está aí. E agora? Lei da velocidade. Então onde é que vai sair? Olha aqui, ó, saiu da etapa lenta. Então NO ao quadrado. Da onde que é esse NO ao quadrado? Aqui, ó, NO ao quadrado. Por que O expoente 1? Esse 1 é facultativo, coloca-se quer. Está aqui, ó, O, 2, expoente 1. Não tem nada aqui na frente, é 1. O K é de praxe para todas as expressões em V. Então, tem questões de vestibulares, também tem no livro de vocês aí. Encontre a expressão da velocidade. Ou encontre a taxa de desenvolvimento, a expressão da taxa de desenvolvimento. É isso aqui. Então, vai colocar aqui TD ou V, de expressão da velocidade ou lei da velocidade. Muitos autores também trabalham com lei da velocidade. Muito bem? Continuando aí. Ordem de uma reação. Como é que eu vou saber a ordem de uma reação global, a ordem de cada reagente? Então é bem fácil entender. Ó. A ordem de uma reação é a soma de todos os expoentes que aparecem na expressão. Então, olha como fácil que ficou, né? Então vamos lá. Aqui nós temos uma expressão da velocidade. Quem são os expoentes? O 2 e o 3. Então, olha lá. Reação é de segunda ordem em relação ao reagente A. Segunda ordem em relação ao reagente A. E ele é de terceira ordem em relação ao reagente B. E a ordem global? Como é que eu vou saber a ordem da reação? Eu só vou somar as ordens, ou seja, os expoentes. Ó, 2 mais 3, quinta ordem. Então é bem fácil de saber a ordem também. Hein? Eu sugiro que vocês revisam bem isso aí para não errar depois. Muito bem? Continuando aí. Em uma reação genérica. Nós temos nessa reação genérica, ó, Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, Czinho, Czão, né? Então, vamos lá. Continuando. Agora, nessa reação genérica aqui, eu não sei a expressão da velocidade. Não sei se é expoente 2, expoente 1. Aí eu vou ter que observar esse quadro aqui. Ó. É uma outra forma de eu encontrar a expressão da velocidade. Então, eu tenho isso aqui. Né? Então, acompanhe. Isso aqui está no livro de vocês. Pode dar uma lida lá, né? Ó. Comparando a primeira e a segunda reação. Então, eu vou comparar esta reação aqui, a primeira e a segunda. Eu vou comparar a concentração, tanto do reagente A, do reagente B, do reagente C, e vou comparar a taxa de desenvolvimento, ou seja, a velocidade. Né? Então, vamos lá. Comparando a primeira e as segundas reações, observamos que, dobrando a concentração em quantidade de matéria da substância A, então, ó, era 2, foi para 4, dobrou, 2 para 4, dobrou. Dobrando o que ocorre com a velocidade. Ó, era 0,5 e foi para 2.
Então veja só. A concentração e quantidade de matéria dos demais reagentes, constante. A taxa de desenvolvimento da reação quadruplica, ou seja, a velocidade aumentou 4 vezes. 4 vezes. Essa é a razão a qual explica por que aqui o A é ao quadrado. Eu vou tentar brincar um pouquinho com vocês aqui se dá certo, né? Para a gente estar entendendo um pouquinho melhor. Ó, digamos que eu tenho isso aqui. Ó. Em vez de usar a taxa aqui, eu vou usar o V, tá? Ó, V, né, igual, vejam só, V igual K vezes o colchetes aqui vamos colocar o A, né, e aí vamos colocar ao quadrado, tá? Que é o que a gente chegou aí, só para a gente entender o que quer dizer isso. Eu não sei a velocidade, então V igual, quanto que é o K? Não sabemos o valor, vamos dizer que é 1. Então vejam só, nós vamos dizer que o valor é 1, tá bom? Então vamos lá, digamos que é 1 o valor do K, né? Então se eu disser que o valor do K é 1, né, é um valor aleatório aí. Então vamos por lá, 1 para o valor do K. Qual é o valor do A? Também não sei, também vou dizer que é 1. Veja bem que eu estou escolhendo valores aleatórios aqui, vou dizer que é 1 também, tudo bem? Fechamos, expoente 2. O nosso V passou a ser equivalente a 1 vezes 1 ao quadrado, que é 1, é 1. Essa é a nossa velocidade. Essa é a nossa velocidade em mol por litros, tá? Está aqui, ó, mol por litro por minuto. Essa é a nossa velocidade. Agora o que ocorre? A concentração é 2, dobrou, foi para 4. A concentração que eu usei era 1. Eu vou dobrar, porque está dobrando aqui, né? Então, qual é o nosso valor agora? Então, V igual. O valor do K não vai alterar. Era 1, continua 1. Vezes quem? Vezes 2, que é a nossa concentração que a gente vai dobrar. Ó, expoente, ou seja, ao quadrado, né? Expoente 2. E aí 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Então, a nossa velocidade aqui, ó, de 1 foi para 4. Aumentou quantas vezes? Aumentou 4 vezes, certo? Aumentou 4 vezes. Então, é isso que a interpretação está mostrando aqui para a gente, tá? Então, ó, comparando a reação 1 e 2. Então, comparei a 1 e a 2. A concentração era 2, foi para 4, dobrou. A velocidade era 0,5 e foi para 2. Quer dizer o que? Aumentou 4 vezes, por isso expoente 2. Tá? Comparando a segunda e a terceira reação, vemos que, dobrando a concentração em quantidade de matéria do B e mantendo os demais reagentes constantes, a taxa de desenvolvimento da reação permanece constante. Isso significa que a concentração em quantidade de matéria do B ele é de ordem 0. Então é 1. Qualquer número expoente de 0 é 1. Então veja bem, ó, dobramos a concentração do 2, ó, era 3 do B. Na segunda para a terceira foi para 6. Não mexemos com essa e nem com aquela. O que ocorreu com a velocidade? Era 2 e continuou 2. Sendo assim, não alterou. Então, por isso que ela é expoente 1. Na sequência, nós passamos a ter o terceiro reagente, que é o reagente C. Ó, comparando a terceira e a quarta agora. Ó, a terceira e a quarta. Vamos dobrar o C. O C era 1, foi para 2, dobrou. Manteve constante aqui e manteve constante aqui, não alterou. Então, isso é bem importante essa observação. Ó. Manteve constante do reagente A, manteve constante do reagente B, só fez o quê? Dobrou a concentração do reagente C. O que aconteceu com a velocidade? De 2 foi para 16. 16 dividido por 2, ó, aumentou 8 vezes, então octuplicou. Né? Por isso, então, que a gente sabe que o reagente C é ao cubo. Então, a expressão da velocidade saiu aqui. Ó. Eu não tinha nada aqui na frente. Ó. Eu não tinha o número 2 aqui. Não tinha o número 1 aqui. Aliás, o número 0 aqui. Não tinha o número 3 aqui. E os expoentes saíram da onde? Os expoentes saíram da interpretação dessa tabela. Então, bastante cuidado com isso aqui, gente boa. Interpreta essa tabela aí. Tá? Para achar a expressão da velocidade quando ela não falar em reação elementar e nem em reação